Começa agora Café e Palavra com o pastor Jonathan Souza. Graça e paz, querido irmão, amigo, chegando aqui para mais um momento Café e Palavra. E nesta manhã eu gostaria de refletir com você numa palavra, na verdade um pedido, dos filhos de Zebedeu a Jesus, que está lá em Marcos capítulo 10. Eu vou ler aqui alguns versículos para melhor compreensão. Ia no caminho subindo para Jerusalém, Jesus ia adiante deles, e eles maravilhavam-se e seguiam-no atemorizados, e tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhes devia sobrevir, dizendo: eis que nós subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Aproximaram-se dele Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: concede-nos que, na tua glória, nós nos assentemos, uma à tua direita e outra à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade vós bebereis o cálice que eu bebei e sereis batizados com o batismo com que sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 12, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Irmãos, nós vemos aqui o teor desse pedido dos filhos de Zebedeu, e o que antecede, Jesus ele está falando, está ministrando para eles algo que aconteceria e por aqueles dias, que era a morte e ressurreição de Jesus. Quando nós olhamos para os discípulos, quando Jesus foi preso, se dispersaram, alguns deles se frustraram, outros retornaram atrás. Qual seria o motivo? Porque Jesus havia advertido eles. Eles não foram pegos de surpresa. Jesus simplesmente falou para eles, e essa palavra é bem clara, que quando ele chegasse a Jerusalém, pegariam ele, prenderiam ele e o entregariam, o açoitariam, cuspiriam nele e o matariam, mas ao terceiro dia ressuscitará. Note para você ver como que o inimigo, às vezes, ele consegue cauterizar a nossa mente para não compreendermos aquilo que o Espírito Santo de Deus está nos revelando, porque cada dia Deus nos traz uma palavra de alerta, de consolo, de exortação. A cada dia o Espírito Santo está falando, mas o homem, ele está tão focado nos seus prazeres e nas suas vontades, que ele não consegue entender aquilo que o Espírito de Deus está falando aos nossos corações. Jesus está ministrando, preparando aqueles discípulos para algo que muito sério que deveria acontecer, porém a mente deles estão em ser glorificado, em ser honrados. Porque talvez você não saiba, mas o pedido deles, o teor desse pedido consistia porque era uma cultura, assentar à direita e à esquerda. Isso era concedido à direita a uma pessoa que fosse convidada para sentar à direita de uma autoridade. Ela estava conferindo àquela pessoa uma honra dupla, uma pessoa com uma honra elevada, ou seja, em primeiro lugar, e o assentar à esquerda era a segunda honra, a pessoa que estaria em segundo lugar, mais honrado. Então aqui o pedido deles é um pedido totalmente egoísta, para um momento onde Jesus ele estava com a alma aflita, ele estava ministrando para eles o que iria acontecer naqueles dias.
porém eles estavam mais voltados em ser honrados do que a morte do próprio Jesus. Nós precisamos ter cuidado para não sermos pegos como esses discípulos, deixar o nosso coração encher, sobrecarregar de tantos cuidados e prazeres ao ponto de ignorarmos aquilo que o Espírito Santo está falando. Nós estamos vivendo já últimos dias, Jesus está para voltar. E como que você está levando a situação da sua alma? Você tem levado a sério a sua eternidade? Pare um pouco e pense nesta manhã. De repente, você se encontra como esses discípulos, buscando somente a honra, a glória dessa terra, esquecendo que Jesus nos prometeu a glória nos céus. Porém, para nós chegarmos lá, é preciso permanecer com Jesus. Bastou alguns minutos Jesus ser preso para que todos aqueles discípulos se dispersarem, todos eles vazarem, não creram, não acreditaram no que Jesus estava ministrando, porque o coração estava sobrecarregado. E aqui nós vamos ver os 10 se indignando com os dois, não porque eles pensavam diferente de João e seu irmão, não, mas é porque o pedido deles estava rebaixando aqueles outros 10. Então eles indignaram não para receber e conceber aquilo que Jesus estava falando, mas porque também queriam um pouco dessa honra, né? E eu gostaria que nesta manhã você pudesse refletir como você tem vivido, como você tem levado a sua vida. Jesus está voltando. Nós precisamos nos consagrar, nos preparar para sentarmos com Ele na sua glória. Amém? Que Deus lhe abençoe, tenha um ótimo dia, que o Espírito Santo de Deus te guarde, te ilumine e te revele a verdade da palavra de Deus. Amém? Fico por aqui, até nosso próximo encontro, se Deus nos permitir.